Se você não sabe como escolher uma empresa, uma ação para investir, está perdido, não sabe onde pesquisar, o que pesquisar, você chegou no lugar certo. O objetivo desse vídeo não é apenas mostrar em como chegar a boas empresas, bons investimentos, mas também evitar os piores. Com certeza é o vídeo mais completo que eu já fiz até hoje. E deu muito trabalho para recolher essas informações, tenho o meu trabalho, eu preciso ocupar o tempo que eu teria de descanso para fazer os conteúdos, para escrever. Então, valorize esse trabalho, já deixa o seu like, mas se por acaso chegou agora, não conhece o meu trabalho aqui nesse canal, calma, assista ao vídeo até o final e se de alguma forma eu te ajudar a agregar algum valor na sua vida, na sua jornada de investidor, aí sim você deixa o seu like. Bem, gente, aqui quem fala é o Anderson, criador deste, que é o seu, o meu, o nosso canal. O canal para quem busca mais ativos e menos passivos. Antes de mais nada, nada do que eu mostrar vai ser uma indicação de compra ou venda de nenhum investimento. O que eu estou fazendo aqui é mostrar alguns indicadores, alguns indicativos que possam ser eficientes na hora de fazer uma escolha baseado em qualidade, em consistência. Eu acredito que dessa forma esses filtros são uma forma base de você começar para aos poucos ir aprendendo. Porque, como eu falei na abertura, eu vou passar uma seleção de filtros de indicadores, seria como peneirar as ações que estão disponíveis na bolsa e já ir eliminando as piores. Porque alguns indicadores já vão eliminar muitas ações que eu chamo de tranqueira. Não significa que você não pode investir nelas, claro, dentro de uma estratégia você pode, mas uma forma de filtrar os investimentos já se livrando das ações ruins, para não ter que passar por dor de cabeça. Certamente não é a melhor forma, a melhor estratégia para encontrar boas oportunidades, até porque normalmente as ações, os ativos que são oportunidades, quase sempre estão apresentando um risco a mais. Então, eles acabam sendo precificados e muitos dos filtros que eu uso já eliminam eles. Uso esses parâmetros como base. Não significa que isso é a fórmula mágica, que eu só faço assim. Tenho muitos ativos na minha carteira hoje que não passam nesses filtros. Você vai usar de forma racional, consciente, ser mais flexível nesses indicadores, sendo menos exigente com um do que com o outro, mas como base esses indicadores já vão ser excelentes para vocês conseguirem filtrar bons ativos, bons investimentos e já eliminar as ruins. Não fique preocupado em anotar os valores aqui, os indicadores, que no final eu vou deixar tudo detalhado ali, escrito para vocês conseguirem pausar e anotar. Eu vou me basear em alguns pilares: lucratividade, endividamento, crescimento, governança e preço. Antes que eu me esqueça, use esses indicadores, mas faça uma comparação entre ações do mesmo setor. Nunca compare um banco com uma energia elétrica ou uma de saneamento, porque elas vão apresentar diferenças nesses indicadores. Comparar energia com energia, saneamento com saneamento, banco com banco, dessa maneira. E vamos começar pelo que eu considero, não vou falar que é mais importante, porque o conjunto todo é mais importante. Nunca invista baseado apenas em um indicador, é num conjunto. Tem que investir em empresas lucrativas. Então, o primeiro pilar, que é a lucratividade, eu vou usar dois indicadores. O primeiro, que é o ROI, que é o Return on Equity, o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa. Nada mais é do que o lucro líquido da empresa dividido pelo patrimônio líquido. Esse indicador mede a capacidade que a empresa tem de gerar lucro, retorno, gerar valor com o seu próprio patrimônio, com o que ela possui. Mede a eficiência e o desempenho real da empresa. Vamos supor que eu sou uma empresa e meu patrimônio é esse notebook. Mede a capacidade que eu tenho de gerar lucro, retorno com esse computador. E o que você precisa entender é que quanto maior o ROI de uma empresa, melhor. E qual o valor, o percentual que eu acho interessante? Ideal que você busque um ROI pelo menos equivalente aos índices inflacionários e Selic. Mas use como base ali, no mínimo, um ROI maior do que 10, que já vai ser o suficiente, você já vai encontrar boas empresas. Partindo para o segundo indicador, a margem líquida. Demonstra o lucro de uma empresa em relação às suas receitas dentro de um determinado período, calculada a partir do lucro líquido da empresa. Então, ela é um valor absoluto. Representa o que realmente a empresa ganha após subtrair todas as despesas das receitas. Margem líquida alta indica que a empresa tem um alto faturamento, lucra bastante e um baixo custo. Então,
interessante é que você buscar sempre uma empresa onde a margem líquida anda próxima à margem bruta. Se uma empresa tem uma margem bruta de 50%, mas aí no final ela apresenta uma margem líquida de 10%, toda essa diferença, esses 40%, são despesas que afetaram diretamente a margem da empresa. Então, quanto maior a margem líquida, melhor. Outra vantagem de se ter uma margem líquida alta para uma empresa é, por exemplo, se tem alguma concorrente nova ou alguma concorrente que está realmente agora batendo de frente, tendo uma margem líquida alta, ela tem margem para conseguir baixar o seu preço, pressionando a concorrência e até, claro, ganhando mais mercado, muitas vezes desbancando, derrubando a concorrência. Qual é o valor que eu acho interessante para esse indicador? Mesmo que você seja menos ou mais exigente, uma margem líquida decente, tolerável, pelo menos ali uma margem líquida maior que 10%. O que eu realmente gosto, como eu sou um pouco mais exigente, acima de 13 a 15% talvez seja uma margem mais segura, mais confortável. O segundo pilar é o endividamento. De que adianta uma empresa lucrar muito, sendo que as suas dívidas, o seu endividamento come todo esse lucro e ainda muitas vezes fica devendo. E eu vou usar também dois indicadores, que é o primeiro, dívida líquida sobre EBITDA. É o que realmente a empresa tem de dívida dividido pelo seu lucro operacional, que é o EBITDA. O que esse indicador nos mostra? Indica quantos anos a empresa levaria para quitar suas dívidas apenas com os seus lucros. Imagina que eu tenho uma empresa e eu tenho um lucro anual R$100 mil. Só que para montar essa minha empresa, eu tenho me endividado em R$1 milhão. Minha dívida, 1 milhão, divide por 100 mil, eu chego a um valor de 10. Ou seja, a minha dívida líquida sobre EBITDA é de 10. Eu levaria 10 anos para pagar essa minha dívida. Não é interessante você investir em empresas assim, um alto endividamento. Pô, você vai investir numa empresa que só para pagar as dívidas, ela vai ter que usar 10 anos dos seus lucros. Quando que você vai receber retorno disso, dividendo disso? Se ela pagar dividendo, claro. Agora imagina que eu tenho essa mesma empresa, faturando os mesmos 100 mil no ano, mas o meu endividamento, a minha dívida é de 100 mil, o que dá uma dívida líquida sobre EBITDA de 1. Eu levaria um ano para quitar as minhas dívidas, é muito mais interessante. Então o que eu recomendo, o que eu acho saudável? Uma dívida líquida sobre EBITDA menor que 3. Um outro indicador de endividamento que eu acho importante é a dívida líquida sobre patrimônio líquido. Nada mais é, como o próprio indicador já diz, o endividamento da empresa em relação ao patrimônio que ela tem. Se a empresa deve 1 milhão e o seu patrimônio é equivalente a 1 milhão, significa que ela tem uma dívida líquida sobre patrimônio de 1. Mas se essa empresa tem um endividamento de 5 milhões e o seu patrimônio é o de 1, ela acaba tendo uma dívida líquida sobre patrimônio de 5. Não é interessante. É uma empresa muito endividada. Para esse indicador, sempre busque o menor possível, até podendo ser algumas vezes negativo, porque significa que só o que ela tem de patrimônio já é maior do que ela tem de dívida. Mas, Anderson, qual o valor que você acha viável usar? Sempre invista em empresas com dívida líquida sobre patrimônio menor ou igual a 1. Agora vamos partir para o próximo pilar, que é crescimento. Para analisar o crescimento de uma empresa é o CAGR, que é o famoso CAGR. Nada mais é do que a taxa de crescimento anual composta. E nós temos o CAGR de receitas e o CAGR de lucro. Aqui no Investidor 10, não é nenhuma propaganda, não estou sendo pago para isso, mas é um site que eu acho muito bom, muito completo. Principalmente se você pagar a assinatura Pro. Não é nenhuma indicação de investimento, só vou usá-la como um estudo mesmo. Aqui na Sanepar, você vai ter aqui, ó, CAGR de receita dos últimos 5 anos e CAGR de lucro dos últimos 5 anos. É calculado em cima de 5 anos para ter um padrão, para ter uma métrica mais confiável e uma média. Os dois são importantes, é interessante que os dois cresçam. Se uma empresa cresce suas receitas, a probabilidade, a chance de ela aumentar os seus lucros também é grande, é bem maior do que uma empresa que não cresce nada. Mas o mais importante é o CAGR de lucro, porque muitas vezes a empresa aumenta suas receitas, mas os seus custos também sobem muito. Lá na linha final, o seu crescimento de lucro acaba sendo menor, ou acaba não crescendo, ou pior, queda no lucro. Uma empresa pode apresentar um crescimento de receita nenhum, mas acabar crescendo os seus lucros, porque ela acaba sendo mais eficiente, crescendo os seus lucros sem necessariamente crescer as receitas. Então, crescimento de lucro é mais importante do que crescimento de receita. Infelizmente, esse daqui não é possível dar um valor, porque ele vai variar de setor em setor. O que eu recomendo é você vai pegar uma empresa do mesmo segmento e compara o CAGR das duas.
pessoas, para você ver qual que é a média do segmento. Então, eu não posso te dar um valor. O que eu faço na hora de filtrar, eu já uso ali pelo menos 3%, que assim já elimina as empresas que não cresceram, as empresas que não cresceram quase nada. Eu sempre tento buscar empresas que tenham crescido pelo menos 3% em média por ano. Muita gente não dá importância, que é a parte de governança. É muito importante você saber se as pessoas, os funcionários, os administradores, os sócios, o que elas estão fazendo a respeito dessa empresa. Elas estão comprando, elas estão acreditando na empresa, ou elas estão vendendo, se livrando, desfazendo das ações, deixando de ser sócio delas. Por quê? Pensa aqui comigo. É um pouco estranho se você vê o dono da empresa, a pessoa que está ali, às vezes fundou essa empresa, ou sei lá, está há muitos anos ali, você está vendo ele se desfazer de parte da sociedade ou de toda, se livrando dela. Você é doido de querer comprar? Eu, particularmente, se eu vejo em uma determinada ação, os sócios majoritários, as pessoas que entendem do negócio, saindo dela, vendendo, eu particularmente não entro, fico de fora. Ou, no mínimo, eu vou estudar por quê. Se eles estão vendendo, por que eu vou querer comprar? Como é que você vai saber, como é que nós, investidores pequenos, como é que nós vamos ter acesso a esses dados? Fácil, entra ali, Google, fundamentos.com, lá no site fundamentos.com, você vai vir aqui nessa aba de pesquisa, procura pela empresa e pela ação que você quer. Lembrando, não é indicação de investimento, só vou usar como exemplo. Vou usar a B3, que é a dona da bolsa aqui. Você vai entrar aqui em pesquisar a empresa que você quer, clicou, entrou, você vem em dados históricos, insiders. Aqui você vai encontrar o que os donos, os sócios estão fazendo com as ações da B3. Aqui você está vendo a data da negociação, a quantidade de ações negociadas, o valor dessa negociação, o preço médio dessas ações. Como você pode observar aqui nessa imagem, os sócios, os insiders que a gente chama, as pessoas, os administradores, os donos, estão com um número grande de venda. Descendo um pouquinho mais aqui, ó, venda, porque tudo que está em negativo é venda e tudo que está positivo são pessoas comprando. Por último, mas não menos importante, de preço, que como eu falei, sim, preço para mim importa. Eu uso dois indicadores também. Primeiro, PL, que é o preço sobre lucro. Ele indica o preço que o mercado, que os investidores, nós no caso, estamos dispostos a pagar pelo lucro atual de uma empresa, só que projetando para futuro. Basicamente, quantos anos você vai levar para receber o seu dinheiro investido de volta. Se uma empresa tem um PL de 10 e você compra ações dessa empresa, significa que o seu investimento, o dinheiro que você investiu nessa empresa, em 10 anos volta para sua mão só em forma de lucro da empresa. Mas, Anderson, qual é o valor do PL que você indica? Sempre buscar empresas com PL abaixo de 15. Não significa que uma empresa com PL acima de 15 é ruim. Tem muitas empresas, por exemplo, a VEG mesmo tem um PL altíssimo. Quer dizer que é uma empresa ruim? Não, quer dizer que é uma empresa com PL esticado, porque como as pessoas sabem que a empresa é boa, aceitam pagar mais caro pelo seu lucro. Vamos para um segundo indicador de preço que eu uso, que é o PVP, que muita gente também conhece, que é o preço sobre valor patrimonial. O que ele indica? Ele indica basicamente o quanto que o mercado, as pessoas, os investidores estão pagando para cada R$1 de patrimônio da empresa. Vamos usar novamente eu como exemplo. Montei minha empresa, esse computador, esse notebook aqui é o único patrimônio que a empresa tem e ele custa, eu paguei 5 mil nele. É só um exemplo. Mas lá no mercado, lá na bolsa, os investidores aceitam pagar 10 mil desse meu patrimônio, desse meu notebook. Ou seja, o PVP nesse caso é 2. Porque custa 5 e as pessoas aceitam pagar 10, o dobro em ações. O interessante é buscar sempre um PVP menor do que 2. Agora vamos lá, aonde que eu filtro isso? Lembrando que a parte de governança eu busco lá no Fundamentos. Investidor 10, vai lá no Google, digita Investidor 10, aí eu venho aqui em ações, vem aqui nessa partezinha, busca avançada, vai abrir essa aba, veja que tem apenas 4 filtros, você vai vir aqui, ó, abrir mais filtros, usamos hoje PL, usamos PVP, eu passei para vocês hoje. Aqui ó, também ó, Dividend Yield, não vou passar aqui, mas se você quer empresas com Dividend Yield, coloca ali um Dividend Yield. Eu gosto de usar pelo menos 6, mas hoje vamos tirar o Dividend Yield, margem líquida, o ROI, que está ativado já. É só você vir aqui nessa chavinha aqui e ativar. Dívida líquida, seu patrimônio, dívida líquida, seu EBITDA, CAGR de receitas, CAGR de lucro. Ativou todos, pode vir em fechar. Aí você vai aqui definindo PL abaixo de 15, PVP abaixo de 2, margem líquida pelo menos 10%, mas vamos botar que
você é exigente, bota 13% para ser uma pessoa mais exigente. Um ROI acima de 10, dívida líquida do seu patrimônio abaixo de 1, dívida líquida sobre EBITDA abaixo de 3, CAGR de receita, não vou colocar nada, CAGR de lucro, vamos colocar aqui 3, como eu falei, que já é para filtrar, para eliminar empresas que não cresceram nada o seu lucro nos últimos 5 anos. Se você também quiser ativar aqui, ó, o dividend yield, vou até ativar aqui para vocês verem, mas é só ativar ele, não vou filtrar com ele não. Já aparece uma lista de empresas. Aqui você vai encontrar várias empresas, porém, significa que fazendo esse filtro, igual eu fiz aqui, como eu mostrei para vocês, é só isso, tá bom? Pode comprar tudo que tá aí? Não, não mesmo. Como base, interessante, já vai eliminar as várias empresas ruins, mas por outro lado você pode eliminar várias oportunidades, e aqui tem empresas que eu já bati o olho aqui e falei, não, passa no filtro, mas eu não compraria. Além de filtrar, além de usar esses indicadores, existem algumas questões que você precisa responder antes de investir. Com o que essa empresa ganha dinheiro? Como que ela ganha dinheiro? O que ela faz? O que ela se diferencia? Qual que é a diferença dessa empresa? Qual que é a sua vantagem em relação aos seus concorrentes? Renda variável, sempre vai existir risco, mas quais são os principais riscos da empresa e dentro do setor? O histórico da empresa já teve envolvido em escândalos, corrupção, problemas? Qual é o tempo dela de mercado? Porque empresas com um tempo maior de mercado, a chance de acabar, de quebrar, é menor do que empresas mais recentes. E por último, não menos importante, quem são os sócios majoritários, os principais acionistas? Ela é uma estatal? É muita informação, eu sei, mas o vídeo vai ficar gravado, você pode ver, rever. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Se não conseguiu no decorrer do vídeo anotar os indicadores, tá aqui agora na tela, os indicadores e os valores que eu uso. Pausa o vídeo para você conseguir anotar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo, deu muito trabalho para fazer. E não se esquece, isso aqui não é uma fórmula mágica, não é uma receita, não é só esses filtros. Existem muito mais coisas. Se você quer ter um desempenho acima da média, se você quer ter uma rentabilidade superior, você precisa estudar um pouquinho mais. Fica aqui ligado no canal que você vai aprender muito mais para ter esse desempenho, para ter essa rentabilidade maior do que a minha. Talvez o seu perfil é de risco maior, você acerta uma ação. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e fui!